Olá, que bom ter você aqui nos canais da JML. Hoje recebemos em nossos estúdios a advogada Caroline Rodrigues da Silva para mais uma conversa sobre contratações diretas no âmbito do Sistema S. Fique ligado e aproveite essa entrevista que começa agora. Carol, quais são os pressupostos para a contratação por emergência? Carol, a emergência é uma das hipóteses mais utilizadas de contratação direta pelas entidades do Sistema S e demanda muita cautela. A emergência, ela deve ser utilizada quando realmente houver prejuízos e comprometimento à segurança das pessoas, bens, serviços, obras, etc. Demanda uma rápida atuação dessas entidades. Por isso, ela deve ser muito bem justificada para que não seja caracterizada uma contratação direta indevida. Essa situação de emergência, Carol, ela não pode decorrer de falta de planejamento ou ainda de desídia da administração, sob pena de responsabilização dos agentes envolvidos. Carol, e qual é o procedimento adequado para a contratação dos instrutores? Contratação de instrutoria, ela está definida no artigo 9º, inciso 12, dos regulamentos de licitações de contratos para a contratação de cursos ou de profissionais para prestar serviços de instrutoria relacionados às finalidades, às atividades fins das entidades. Essa espécie de contratação direta, ela tem sido muito questionada pelo Tribunal de Contas da União, porque ela é uma inovação em relação às dispensas trazidas pela Lei 8666. E o TCU tem entendido que essas entidades elas não podem inovar na ordem jurídica. Por isso, não poderiam estabelecer dispensas de licitação que não foram estabelecidas pelo legislador da lei federal. Nesse caso, nós temos entendido e recomendado às entidades do Sistema S que elas promovam licitação para a contratação desses serviços de instrutoria ou ainda que elas possam promover o credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas para prestar esse tipo de serviço, quando, dentro de todos os critérios aplicáveis e estipulados num edital, a entidade pretenda contratar o maior número possível de prestadores. Essas são as considerações em relação à contratação de instrutores. E como é realizado, Carol, o procedimento da contratação direta? Deve ser exigida a regularidade fiscal dos contratados? A contratação direta, Carol, ela demanda um procedimento formal, no qual a entidade estabeleça todo o seu objeto, a justificativa em relação à hipótese escolhida para a contratação direta, além de justificar adequadamente também a escolha do contratado e o valor. Em relação à regularidade fiscal, o artigo 11, parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos, prescreve o seguinte, que para as contratações diretas, as entidades do Sistema S podem exigir a regularidade fiscal e ela será obrigatória nos valores superiores aos valores da modalidade de concorrência. Porém, houve muita divergência em relação ao TCU, o próprio TCU, em relação à regularidade fiscal para as contratações diretas, porque o regulamento de licitações do Sistema S ele não é muito claro em relação a isso. O TCU, então, em incidente de uniformização de sua jurisprudência, prolatou o Acórdão 2743 de 2017 para resolver a questão e definiu que para todas as contratações de baixo valor, devem as entidades do Sistema S exigir os documentos de regularidade para com o INSS e FGTS. Temos entendido que essa questão do baixo valor não é exatamente em relação às dispensas pelo valor, mas são aqueles valores de suprimento de caixa, de suprimento de fundo, por exemplo. E também não deve ser exigida somente a regularidade para com FGTS e INSS, mas sim toda a regularidade fiscal disposta no Regulamento de Licitações e Contratos das entidades. Carol, muito obrigada pelas suas informações. E você que está nos assistindo, continue sempre acompanhando as novidades que a JML prepara com exclusividade para você. Nos vemos em breve.